Oi, pessoal. Estamos aqui direto da Norton Broadcasting Studios mais uma vez, certo? Para nossa aula 10, continuando, na verdade, sobre comunicação interprocesso, certo? Bom, o que a gente viu até agora foi espera ocupada, as primitivas sleep wake up, certo? Que vieram substituir a espera ocupada, mas elas tinham problemas, aí nós vimos semáforos, e vimos que semáforos funcionam, mas eles abrem para que o programador cometa alguns erros bem problemáticos, no sentido de que é difícil realmente de achar. Lembra a inversão? Quando se trava mais de um semáforo, mais de um mutex, é mais problemático, porque os outros ainda têm mais de um recurso, né? Os semáforos gerais, mas mutex é um só, né? Então, agora nós vamos ver monitores, certo? A ideia do monitor, olha só que legal, ele foi idealizado por um sujeito chamado Sir Charles Anthony Richard Hoare. O sobrenome não foi muito feliz foneticamente, mas, e o outro aí, esse eu não faço ideia como pronunciar, é Brinkhausen, né? Um negócio assim. Para quê? Para evitar justamente esse problema, eles inventaram a ideia dos monitores. E os monitores é algo que as linguagens definem. E, obviamente, os compiladores implementam. Gente, se fosse para resumir monitor, é basicamente aquele esquema lá que a gente estava brincando lá, com o mutex lá, só que posto automaticamente pelo compilador. Isso facilita pra caramba a vida de vocês, porque evita que vocês cometam esses erros, certo? Inicialmente, eles foram implementados no Concurrent Pascal concorrente, né? Mas hoje eles têm várias linguagens. Infelizmente para vocês, C não é uma, mas Java é uma que tem isso. É uma primitiva de alto nível, certo? Justamente para você poder sincronizar, fazer o papel de um mutex, certo? Só que aí de alto nível. O que significa isso? Significa que, na verdade, é uma biblioteca, né? São conjuntos de rotinas, variáveis, enfim, código que alguém já pôs, certo? Para facilitar a tua vida, para ajudar você, certo? Tudo que se faz é definir um monitor e colocar o código que tem que ser protegido lá dentro, e o compilador faz todo o trabalho. Então, vamos pensar aqui, no caso do Concurrent Pascal aqui, você define lá o monitor. Então, início do monitor e fim do monitor. Aqui dentro, você coloca aquilo que está sujeito à condição de corrida. No caso, nós tínhamos o produtor e o consumidor, no nosso exemplo, certo? O que é? Os dois, dava problema quando dois produtores tentavam acessar a mesma posição do arranjo, e um podia sobrescrever, ou dois consumidores tentavam ler, tudo bem. Se for uma coisa que todos podem ler, aí vai da política. Mas vamos dizer que para consumir é um item por produtor. Ou, perdão, um item por consumidor. Pensa que esse consumidor é um demo de uma impressora. Você mandou um serviço para uma fila de impressão. Você não quer que demos de duas impressoras diferentes pegue o mesmo arquivo e imprima uma cópia. Não, é cada um com a sua, certo? Então, você pode ter problema quando dois consumidores tentam ler o mesmo dado, e terá um problema se o produtor e um consumidor tentarem ler o mesmo dado ao mesmo tempo. Porque não vai estar, você não garante a consistência daquele dado. Então, não dá. Os dois não se tocam. Se eles não se tocam, são uma parte crítica do código, não é a região crítica. A região crítica é onde eles atuam, certo? Mas é uma parte crítica do código que acessa regiões críticas, então você protege isso dentro de um monitor. Como você faria com mutex, com semáforos, certo? E daí, uma vez que você faça isso, toda exclusão mútua é feita pelo compilador, ou seja, ele coloca o código para tratar, para gerenciar os mutex. Tá? Já falei aqui que existe em Java, não em C. Então, lá, qual que é a ideia do monitor? Se um processo conseguiu chamar uma rotina protegida, rotina ou variável, seja acessar esse I, essa C aqui, ou algum dessas aqui, se um processo está acessando alguma dessas coisas aqui, nenhum outro processo acessa nada dessa parte. Nada. Se um está chamando a função, em Pascal chama função, né? Não, que é um procedimento, ele difere como procedimento e função. Se algum chama o procedimento producer, mas ninguém acessa nada dentro do monitor. Ninguém chama consumer, ninguém chama producer, ninguém acessa C, ninguém acessa I, ninguém acessa nada. Tudo isso está protegido,
certo? Só quem já está dentro do monitor consegue chamar. Então, o processo que chamou o producer consegue acessar C, consegue acessar I, consegue até chamar consumer, mas enquanto ele estiver lá dentro, só ele, mais ninguém. Essa é a ideia, tá? Então, o que o compilador faz para vocês? Primeiro, ele testa se algum outro processo está ativo dentro do monitor. Gente, nós vimos isso, uma variável de lock protegida, certo? Se está travado, acabou. Se tiver alguém lá dentro, esse processo que chamou a rotina, se já tiver um outro processo lá dentro, esse processo que chamou a rotina lá, que está tentando entrar, ele vai ficar bloqueado. Ele bloqueia no mutex. É o que a gente estava fazendo. Caso contrário, ou seja, não tem ninguém lá dentro do monitor, aí esse processo que está tentando executar a rotina, ele vai lá e executa, né, minha gente? Não tem impedimento. Tá? E nisso, somente um processo acaba ativo dentro do monitor. Dentro do monitor, você garante que apenas um processo está rodando alguma coisa lá. Mas ninguém. Todos os outros que estão tentando, eles estão bloqueados, certo? E para o programador é uma beleza, porque em vez de ficar criando mutexes à torta e direito, porque às vezes você tem que criar vários e gerenciar, abrindo para cometer aquelas bobagens, cara, você só protege teu código dentro do monitor. Java, você tem uma palavra synchronize, toda vez que você usa synchronize, ele protege aquilo lá com o monitor, ou seja, ele distribui os mutexes à vontade, certo? E isso fica muito fácil para o programador. Infelizmente, não é toda a linguagem que te dá, mas as que dão é bom aproveitar, certo? Então, isso ele resolve o problema da condição de corrida, mas nós vimos no produtor consumidor que isso não é o suficiente, não é só proteger quando um está tentando acessar a mesma região que outro está tentando acessar. Tem mais do que isso. Nós tínhamos, no caso específico do problema do produtor-consumidor, mas outros problemas, tem outras situações específicas, situações em que não faz sentido o cara rodar, ele tem que bloquear. Por exemplo, o produtor tenta colocar um item num buffer cheio. Cara, não tem onde colocar, não faz sentido. Ou o consumidor tenta ler algo de um buffer vazio, não tem o que ler, não faz sentido. O consumidor tem que ficar bloqueado até que alguém coloque alguma coisa, e no caso do produtor, ele tem que ficar bloqueado até que alguém tire alguma coisa, certo? E aí, nesse caso, bom, monitor não dá conta desse recado. Então, uma coisa que também existe em algumas linguagens é o uso de variáveis de condição. E não é toda linguagem que te dá, e não é toda linguagem que te dá da mesma forma. Algumas te dão algumas variáveis, algumas variações, melhor dizendo, disso. A ideia de uma variável de condição é que ela defina uma condição, fazendo que as threads bloqueiem se essa condição não for satisfeita. E possam desbloquear quando a condição for satisfeita, certo? Elas são, via de regra, como eu disse, implementadas junto com os monitores, embora sejam distintas, assim, em sua ideia. Mas são implementadas de maneira diferente conforme a linguagem, mas o resultado é o mesmo, certo? As operações básicas, no caso aí de variável de condição, seria wait e signal. Wait, na variável de condição, vai bloquear o processo. Então, você faz um teste, consegue prosseguir? Por exemplo, o consumidor olha, o buffer tem alguma coisa no buffer? Não. Então, danou-se, eu dou um wait numa variável de condição, certo? Eu vou esperar. E aí, eu vou bloquear, certo? E aí entra claro, ele está dentro do monitor, ele fez o teste, tem que estar dentro do monitor, né? Porque esse teste aí é uma variável compartilhada, e pode ter problema. Então, ele entrou no monitor, fez o teste, diz assim, o buffer tem alguma coisa no buffer? Putz, não tem. Então, eu vou esperar alguém pôr. Quando eu dou um wait, o compilador coloca código para que você libere o bendito do monitor, porque senão você está esperando alguma coisa, travando o monitor, e ninguém consegue entrar no monitor para poder te salvar, certo? Então, não. Aí destrava o monitor. Uma vez destravado esse monitor, outros podem entrar. Se outros consumidores entrarem, eles vão dar wait também, vai ficar a filinha de nego esperando lá, certo? Agora, vamos dizer que um consumidor,
um consumidor, um produtor entre, produzir um item, ele está dentro do monitor. Antes de sair do monitor, ele dá um signal. O que é esse signal? Naquela condição, sei lá, buffer vazio, sabe? Ele dá um signal nessa condição e o compilador já coloca código para, uma vez recebido esse sinal aí, ele acorde um dos consumidores que estejam dormindo. Então, basicamente, você tem um monitor. O cara que entra e precisa testar alguma condição, essa é a variável de condição. Ele testa. Se ele puder continuar, feliz da vida. Se não puder, ele bloqueia, liberando o monitor para que outro entre. E assim vai indo. Nessa mesma condição, quem precisar da condição vai bloqueando e enfileirando. Aí chega alguém, finalmente, que entra, ele travou o monitor, ninguém mais entra, tá só ele lá. Aí ele faz alguma coisa para destravar. Quando o caso do produtor, lembra? Ele produziu um item e via, poxa, agora tem pode ter alguém dormindo. Ele dá manda um sinal, ou seja, ele dá um wake up. Esse wake up aí, quando já vamos chegar lá, mas vamos dizer, antes dele sair, ele dá um wake up, aí ele sai do monitor, isso acordou um processo que estava bloqueado nessa condição, e esse processo pode entrar. Eu acordei só um precisava, aí ele, opa, já pega. Claro, existe a chance de algum outro processo surgir do nada, na frente desse, pegar e esse cara entrar e descobrir, pô, me acordaram para quê? E voltar a dormir, sabe? Mas, enfim. Tá. A questão daí, do jeito que eu expliquei, você acaba tendo um só processo no monitor a cada tempo. Certo? Basicamente, para garantir isso sempre, nós precisamos ter uma regra que diga o que vai acontecer no signal. Porque, veja, o que eu falei, eu já disse, estou me adiantando. Quando ele dá um signal, pensa assim, se o signal libera o monitor, o signal tem que liberar o monitor, né? O que você pode fazer? Se dá um signal no meio aqui, se liberou o monitor, o outro já entra, mas esse cara está dentro. Não, bom. Certo? Então, uma alternativa é exigir que o processo que emitiu o signal saia do monitor imediatamente. Como que você faz isso? Cara, o signal é o comando final da rotina que te botou para dentro do monitor. Então, quando ela sair, você sai do monitor. A próxima instrução é sair do monitor. Isso é uma coisa que a descrição da linguagem pode exigir e o compilador dá erro. É que nem o return, gente. Olha o return do C. Do C não, mas... não, foi um péssimo exemplo. Em C te deixa, mas... Não, depende do compilador. Mas Java, com certeza. Um return que tenha código depois, ele reclama. Os compiladores, eu acho que em C também antigamente não reclamava, não, mas ele reclama agora, reclama. Se não tiver como acessar um código depois, ele reclama. É só o compilador fazer essa mesma coisa com relação ao signal. Vai depender de linguagem para linguagem política. Uma outra possibilidade é o seguinte, chamou signal, parabéns, você foi bloqueado, deixa o outro rodar. Aí se garante, uma vez que ele é bloqueado, se liberou o monitor. Beleza. E uma terceira alternativa, certo? Deu signal, beleza, não sai do monitor. O signal não tira do monitor. Não. O que tira do monitor é o cara sair do monitor. Simples assim. Então, tem essas três alternativas para garantir que ninguém permaneça no monitor. Então, aí vai depender, cara, da tua linguagem. Você tem que saber esses detalhes, saber o que acontece, porque você pode estar contando com esse comportamento. As três alternativas que nós temos deu um signal, legal, vou desacordar, o cara pode até tentar alguma coisa, mas o monitor está travado. Ele só será destravado quando o cara que fez o signal sair. E nesse caso, o signal não destrava o monitor. Ou, no caso de você querer que o signal destrave o monitor, você pode exigir que ele seja o último comando do monitor. Beleza. Ou, alternativamente, se você não quiser exigir que ele seja o último comando, deu signal, você ficou bloqueado. É, honestamente, uma questão de projeto da linguagem. Tá? Como que as variáveis de condição são usadas? Elas são usadas, via de regra, usando o mutex, certo? Então, uma thread vai travar um determinado mutex. Se ela não consegue algo de que ela precisa, e esse mutex, gente, pode ser o do monitor, certo?
Se ela faz um teste, ela vê que ela não pode continuar, ela dá um wait numa variável de condição. Tá? Esse wait aí, em uma das políticas, não, wait não. Esse wait aí, ele vai destravar aquele mutex na hora. Certo? E aí outra thread vai poder continuar. Tá? Se essa thread produziu alguma coisa e vê que alguém podia estar travado esperando aquilo, ela pode dar um wake up. E aí esse wake up vai depender da política ali, como ele será dado. Tá? Então, no caso do nosso exemplo, a ideia de sleep wake up, ele mata a necessidade dos semáforos empty e full. Na prática, mata nada, né? Você acaba... você não usa como semáforos, mas o mecanismo ainda tem que estar ali. Mas o mecanismo é feito via variável de condição. Então, por exemplo, olha só. Gente, lembra do nosso código lá da última aula? Olha como ele simplifica quando você usa monitores. Ó. Eu defini um monitor, que é o produtor-consumidor. E aí, o que eu coloquei? Oh, nossa, eu matei os semáforos empty e full e transformei em variáveis de condição. Então, né? Você pode não usar semáforo, mas a ideia está ali. Tá. Aí, aqui, count deve ser o quanto a gente está usando o monitor. Então, vai lá, insere um item. Não, é quantos itens tem no teu buffer. Insere um item. Se o buffer está cheio, então espere no cheio. Tá vendo? É isso. Aqui ele bloqueou. Se não tiver cheio, ou eu estava bloqueado e alguém me liberou, ele insere um item, incrementa o contador de itens no buffer, e aí, ó, se o contador agora é 1, estava vazio, pode ser que alguém estivesse dormindo, então dá um sinal no vazio. E agora, o remove, o insere é usado pelo produtor e o remove pelo consumidor. Se o contador for 0, então espera, não tem o que inserir. Se ele não é 0, ou eu estava esperando e alguém me acordou, eu removo um item, decremento o contador e vejo. Se o contador agora é n-1, estava cheio. Então, eu mando um sinal no full. Gente, é igual o código da outra vez. É igual, a mesma ideia. Tá? Exceto que lá não era em Concurrent Pascal. E aí você tem dois procedimentos, o produtor e o consumidor. No caso do produtor, é o laço infinito. Produz um item, insere na região crítica. Olha que animal esse código, gente. Só isso. Aí o consumidor, lê da região crítica um item e daí faz o que você quiser com ele. Esse produce item cara, gera isso aqui de alguma forma. É alguma conta, gera de alguma forma. Consume item, usa essa bagaça que você leu de alguma forma. Certo? Então você pega aquilo que é sensível, protege no monitor e aí vai. Um ponto importante é que essas variáveis de condição não são contadores, tá? Elas não acumulam sinais como os semáforos fazem. Ela é um mutex, na verdade, né? Se você parar para pensar. E aí temos um problema. Ela é um mutex, mas não é um mutex, né? Porque é questão de enviar sinal. E aí, lembra quando a gente mandava sinais lá na aula passada? E se você enviar um sinal e ninguém estiver esperando? Ninguém está com wait. O sinal é perdido. Então, o que acontece? O wait precisa vir antes de signal, porque se o signal for dado antes, danou-se. Tá? Aí, como é que você faz isso? Você pode usar uma variável comum para ver se é necessário fazer um signal, tá? E tem que proteger de alguma forma. E a forma, ou seja, por mutexes, puxa, complicou. Complicou não, é só colocar isso tudo, como foi feito aqui, dentro do monitor. Certo? Coloca isso e deixa o compilador se virar. Deixa ele se virar. Tá? Então, isso aqui é um problema. Porque senão vai os dois dormir tudo de novo. Lembra, o problema é o seguinte, gente, você testou a condição. Vou ter que dar um wait. Mas aí, escalonador veio, por escalonador, vocês sabem que a interrupção, ocorreu alguma interrupção, o escalonador veio e botou outro para rodar. Esse outro chega, produz e diz, puxa vida, pode ter alguém dormindo, dá um signal. O que o signal faz? Vai desbloquear quem estava bloqueado. Mano, não tinha ninguém bloqueado, então paciência, a vida segue, né? E aí vai. Aí o escalonador veio e bota aquele primeiro para rodar. O que ele tinha feito? Ele tinha já testado, viu que ele tinha que esperar, e aí ele termina de dar o wait. E ele vai ser bloqueado.
Só que, gente, ele não precisava ser bloqueado. Nós vimos esse problema lá do cachorrinho e do gato dormindo, certo? Para evitar isso, o que você tem que fazer? Velho, deixa os dois dentro do monitor. Ah, mas peraí, Norton. O cara, e se ele for interrompido assim, eu fiz a condição, beleza, sei que vou ter que chamar o wait. Eu vou chamar o escalonador, me trocou. E daí? Ah, mas daí ele escalona o outro cara, o que ia dar o signal, certo? E daí? Aí o cara vai entrar. Opa, como assim vai entrar no monitor? Não vai entrar no monitor. Você saiu do monitor? Não. Você sairia do monitor em uma das políticas? Não, nenhuma não. Nesse caso, você sairia do monitor se tivesse executado o wait. O escalonador só te trocou. Aquele monitor ainda é teu. Ninguém entra nele. Ninguém. Aí esse cara que vai tentar entrar no monitor para produzir algo, vamos dizer, o produtor consumidor, o produtor vai tentar entrar, e quem está dormindo é o consumidor, para produzir algo, não consegue entrar no monitor, ele não consegue colocar nada. Então, só da outra vez que o consumidor for escalonado, aí ele termina o wait, vai ser bloqueado. Aí pode ser que imediatamente já entre o produtor e desbloqueie ele, mas beleza, funciona, tá? Então vamos lá, diferenças com sleep e wake up, certo? Com os sinais anteriores, né? O sleep e wake up, eles falaram que na prática aqui é um sleep wake up, mas com outro nome, né? O sleep wake up, eles falharam, por quê? Porque por causa desse problema que eu acabei de falar, né? Quando um tentava dormir, o outro estava tentando acordar. Certo? E nisso, se você criar uma exclusão mútua dentro do monitor, lá, você não, ele cria, né? Se você criar dentro uma exclusão mútua em torno de toda a região crítica, esse problema desaparece, porque o outro não vai conseguir entrar, como eu expliquei. Como que você faz isso, por exemplo, em Java? Via synchronized. Java não tem a noção de variável condicional. No entanto, ela tem wait, certo? Você checa e dá um wait. Não dá um wait numa variável, você dá um wait, cara. Tá? E para acordar, você pode dar notify desbloqueia e notify all, aí a galera toda. Pô, por que eu preciso de um notify all? É porque às vezes você está produzindo uma coisa e vários podem ler. Certo? Por exemplo, sei lá, um negócio de notícias. Você tem um buffer de notícias lá, o pessoal já leu tudo, está esperando de notícia e está enfileirando. Quando alguém produz uma notícia, dá um notify all. Todo mundo pode ler para espalhar a fake news que você botou lá, né, cara? Nossa, que sacanagem fazer isso. Bom, então, vai depender da política. Se é para acordar porque ele consome o item, que nem no caso da impressão lá, que não pode... Para que imprimir duas vezes a mesma coisa? Por duas máquinas distintas? Aí é notify, se não é notify all. É só ler a documentação lá, né, minha gente? Tá? Então, aqui, quem tiver curiosidade, tá a letrinha miudinha, mas vocês olham daí nos slides, né, que eu sempre boto. É o produtor consumidor em Java. Pô, Norton, ficou grande. Velho, tudo em Java fica grande, certo? Esquece. Só o main do Java já é um absurdo, certo? Mas vamos lá. Eu não gosto, isso aqui eu peguei do Tannenbaum, eu não gosto desse estilo de criar classes internas. Mas o que ele fez? Aqui é o tamanho do buffer, quantos itens podem ter no buffer. Aí você tem um objeto produtor e um objeto consumidor. Então vamos para o nosso objeto produtor. Tá aqui, ó. O objeto produtor é dessa classe, ó. É um laço. Tudo que ele faz é produzir e inserir no monitor. Opa, quem é Mon? Mon é o nosso objeto da classe, nosso monitor. Tá? Então, ele produz, chama o método inserir de Mon. Tá. Faz parte. E aqui ele tem a definição do que é produce item. Aí você tem aqui a classe consumidor. O que você vê aqui, ó, no run aqui, que é o principal aí da thread? Ele tem o item, é um laço. Ele simplesmente remove o item do monitor. E aí usa. Aí ele tem a definição do consume item. Tudo que ele faz é usar esse objeto monitor. Veja que para você, nada, absolutamente nada aqui te diz que isso aqui é uma região crítica. Que monitor aí é uma região crítica. Nada. Vamos ver aqui a classe nosso monitor, certo? Ela tem o buffer, legal. Ela tem os contadores lá de quantos itens tem, sabe? Quantos vazios, quantos cheios, na prática é a mesma coisa. E aí, olha só, usa a palavra synchronize no insert.
E o synchronize no remove. Só essa palavrinha. Como você insere? Aquele código. Se for N, se estiver cheio, né? Eu estou tentando inserir, vai dormir. E depois que eu sair daqui, aí eu coloco o valor lá e incremento qual é o último. Esse Jaime é o índice do último elemento, né? Incremento o número de elementos. Se o número de elementos agora é 1, podia ter alguém dormindo, notify, um só. E se eu for o consumidor, eu vou tentar remover. Aí eu vejo, se for 0, vai dormir, não tem o que remover. Se não, o que eu faço? Pega lá do item que você pode consumir, esses aí são índices dizendo qual que é o último lá que eu posso consumir, reduz aqui e decrementa esse índice, decrementa o contador, vê, ó, opa, se tá N-1, quer dizer que ele estava cheio, notifica algum produtor, alguém que pudesse estar dormindo aqui, e retorna o valor. E o que vai dormir? Gente, é um wait. Certo? O wait, ele dorme, ele fica bloqueado lá. O que aconteceu aqui? Gente, o truque aqui, o monitor do Java, é que toda vez que alguém acessa um método synchronized de um determinado objeto, o objeto é bloqueado. Ninguém mais acessa nada desse objeto. É por isso que eu criei um objeto, uma vírgula, né? É por isso que foi criado um objeto aqui da classe nosso monitor, certo? E todo mundo usa esse objeto. Então, quando alguém chama o insert, se esse cara rodou antes e chamou esse aqui, bloqueou o objeto, ninguém mais chama nada. Ou seja, se algum consumidor estiver tentando entrar aí, ele vai ficar bloqueado, certo? Essa é a beleza da coisa. Então, fica bem mais fácil com monitores. Tá? Quem quiser saber mais detalhes, isso daí já está meio desatualizado, né? 1.5, mas beleza. Tem aí sobre semáforo, monitores e as variáveis de condição, certo? Que Java não usa, mas acabaram criando. Beleza? Quais são as limitações de semáforos e monitores? Por que eu boto tudo no mesmo saco? Porque monitor nada mais é que a implementação de semáforo automaticamente feita pelo compilador, né? Bom, monitor tá meio claro. Se a linguagem não te der, você está preso ao uso de semáforo. Beleza. Funcionam? Funcionam. São uma boa solução? São. Mas eles dependem de memória compartilhada. Porque, lembra? Eles usam a TSL ou Exchange. E o que elas fazem é bloquear o barramento de memória. Então, todo mundo tem que compartilhar essa memória. Quando eu digo memória compartilhada, não é compartilhar variável, é ter um barramento só que leva os dados da memória para a galera. Então, se tem 2 processadores, não importa, é um barramento de memória. Se tiver mais de um, danou-se, aí você tem que dar um jeito de travar todos, certo? Só que quando você tem sistemas distribuídos, em máquinas distribuídas, e aí? Porque, veja, se eles forem múltiplos processadores com mais de um barramento, bom, danou-se se o hardware não te deixar bloquear todos, senão você pode bloquear todos, certo? Mas e aí a questão é, e em máquinas distribuídas? Eu não tenho. Nenhuma solução que a gente viu até agora, ela consegue implementar esse tipo de coisa aí em máquinas diferentes. E é por isso que temos um outro mecanismo, no caso, a troca de mensagens, que é o nosso último mecanismo de comunicação, certo? Então, o que acontece? A troca de mensagens surgiu parte por conta da sincronização, mas também para mandar coisa além. Porque, veja, o que os mecanismos que nós vimos até agora fazem? Eles só controlam quem está acessando o quê? É sincronização, certo? Mas eles não dizem que operações podem ser... eles não comandam que operações são executadas sobre um determinado recurso. Sei lá, minha gente, sobre impressora, enfim, eles não dizem que operações você pode fazer. Eles dizem, eu travei o recurso, depois você se vira, certo? Você que vai se virar com os comandos a botar. A troca de mensagem, ela permite que você mande mais do que simplesmente um sinal para sincronização, tá? Então, nesse caso, elas vão exigir tanto a sincronização quanto a comunicação entre os processos. Comunicação, gente, pode ser algo extremamente simples, como passar o valor de um parâmetro. Isso é uma comunicação, certo?
Troca de mensagem, elas têm duas primitivas básicas. Pode chamar de coisa diferente, mas são essas. Envia, que é o send, né? E recebe, receive. E é óbvio que se você envia, você tem que saber para onde. E além disso, tem que ter a mensagem, né, minha gente? E o receive tem que saber de onde, né? E tem que ter mandar um buffer aí, apontar onde colocar na memória a mensagem recebida. Tá? E aí, o que acontece? Se não houver uma mensagem disponível, por exemplo, o receptor, quem dá o receive, ele chamou receive, mas não tem mensagem, ninguém mandou, ninguém quer falar contigo. A vida é dura. O que você pode fazer? Você pode bloquear até que haja uma mensagem lá, ou retornar com uma mensagem de erro, não há. Qual é a vantagem e desvantagem das duas? A vantagem da bloqueante é que você garante que o teu programa não vai continuar enquanto não tiver aquela mensagem, e às vezes isso é útil. A outra, você garante que o teu programa não vai parar porque não tem uma mensagem, certo? Como assim? Cara, eu tentei, não tem, beleza, eu faço outras coisas, eu não vou bloquear. Por que eu vou bloquear? Eu não preciso disso para agora. Quando chegar, eu pego, sabe? É isso. E de tempos em tempos eu vou tentar. Depende da tua aplicação, certo? O ponto é, send and receive, envia e recebe, são chamadas ao SO para que ele possa gerenciar isso daí. E com isso eu consigo sincronizar processo também na mesma máquina, claro, mas em máquinas distintas também. Como que eu sincronizo? Você sincroniza a partir do momento que você garante que o receptor só segue a vida depois da mensagem ter sido recebida. E aí, é claro, né? Você não pode ter esse negócio aqui retornar a mensagem de erro. Se você usar essa, você vai ter que implementar tipo uma espera ocupada, fica tentando, né? Para que ele não siga a vida. Então, se você tem um cara aqui que recebe, se tem um código aqui atrás que você precisa que seja executado depois desse aqui, e eles estão em máquinas distintas, ó que louco, gente, ó. Esse processo numa máquina, ele tem que executar o que está aqui antes, para que esse processo que está na outra, bota aqui. Faz o seguinte, quando esse aqui executar, manda uma mensagem, executei para esse daqui. Gente, não é executei escrito, né? Manda só a mensagem lá com true, sei lá, certo? Aí quando esse aqui receber true, aí ele continua. Pronto, eu acabei de sincronizar dois processos em máquinas distintas. E por sincronizar, não estou dizendo que é imediato. Chegou nesse tempo, vai. Não se garante tempo, porque tem tempo de transmissão da mensagem, ele pode não estar escalonado para rodar, tem uma pancada de coisa que pode acontecer, mas o que eu garanto é a ordem. Eu garanto que o que vem aqui é executado depois do que vem aqui, certo? E isso pode ser muito interessante, certo? Daí nós temos a sincronia entre os processos. E aí nós já temos dois tipos de mensagem, que é mais ou menos o que a gente já estava brincando. As bloqueantes elas bloqueiam, né? Elas botam o cara na fila de bloqueados até que a coisa aconteça. Então você tem um envia bloqueante. O que isso significa? Significa que você trava até ter certeza que o outro recebeu. E um recebe bloqueante, quer dizer que você trava até chegar alguma coisa. É isso. Ou seja, uma primitiva dessas ela é bloqueante, normalmente elas têm versão bloqueante e não bloqueante, tá? Ela é bloqueante se você não sai daí enquanto não tiver uma resposta. Então, enquanto você não ter certeza que ele recebeu, nós já vamos ver esse negócio. E enquanto você, no caso de enviar, enquanto você não ter certeza que o outro recebeu, você fica travado. E no caso de receber, enquanto você não receber, você fica travado. As suas versões não bloqueantes, o que elas fazem é, gente, ela tem, por exemplo, vamos dizer no envia. Enviei, que se dane, eu sigo minha vida. Não me importa se recebeu ou não. Beleza. E não recebe? Tem? Não tem, faz parte da vida. Vou seguir minha vida. Daqui a pouco eu tento de novo. Então, no caso do enviar, não tem nem retorno, né, cara? Foi. E se perdeu? Que se dane, certo? Diz, não me importa. E no caso do receber? Bom, no caso do receber tem que ter um retorno, né? Ou é a mensagem, ou é um código de erro. Normalmente ele retorna verdadeiro ou falso a função, e se verdadeiro, daí ele colocou no buffer lá o conteúdo da mensagem. Mas beleza, isso aí vai depender da implementação, de cada implementação. O ponto é, bloqueante, eu vou enviar, eu fico travado até ter certeza que o outro recebeu. Certo? Eu vou receber, eu fico travado até receber alguma coisa. Não bloqueante. Eu vou enviar. Enviei. Vida que segue. Não tô nem aí.
Vou receber. Tem para eu receber? Não, vida que segue, depois eu tento de novo, sabe? E por que essas duas são apresentadas a você? Por que você tem essa opção? Justamente porque depende da tua aplicação. Ou às vezes você quer bloquear, às vezes não. Pensa no e-mail, gente, que fica travadão lá. O leitor de e-mail, né? O Google da vida fica travadão até chegar e só permite que você faça alguma coisa depois que chegar. Não, né? Ah, mas eu posso abrir uma thread que faça isso. Pode. Por que não? Aí essa thread fica bloqueada. Tudo bem. Ah, mas eu não queria abrir uma segunda thread. Tudo bem. Então faça não bloqueante. Percebe que às vezes para o mesmo problema você tem duas soluções, uma bloqueante e uma não? É isso, gente. É uma questão de projeto. Nessa brincadeira, como você tem... As duas podem ser bloqueante e não bloqueante, o que você tem é 4 maneiras, né? De fazer isso aí, todas as combinações. Então você pode ter o envia bloqueante e o recebe bloqueante. E aqui nós temos uma comunicação totalmente síncrona. Certo? Eu cheguei nessa parte do código, eu digo, pega a bola aí, eu só continuo depois que você me disser que pegou a bola. E esse daqui que vai receber, cheguei nessa parte do código, ele diz, vou travar, só depois que ele me passar a bola que eu sigo. Isso garante o quê? Que esse trecho desse aqui vai ser executado antes desse trecho desse daqui. E nenhum trecho desse daqui vai ser executado antes desse. Sabe? Essa é uma beleza. Na prática, pode ser que haja uma flutuaçãozinha aí, né? Por causa de latência de rede, mas escalonamento. Latência de rede, não, né? Escalonamento, basicamente, né? Que esse aqui disse, pode continuar, mas o escalonador tirou ele. Aí esse daqui, opa, posso? Ele continua, executou algumas coisas até esse aqui ser escalonado de novo. Mas tem essa flutuaçãozinha, mas é bobagem. Aí você tem as duas combinações, de que o envia é bloqueante e o recebe é não bloqueante. Como assim? O cara que envia fica esperando uma confirmação. Quem recebe, olha, tem? Não, beleza, testa depois. Tem? Ah, não, beleza. Claro que nessa brincadeira, desse teste depois, o outro fica travadão esperando, né? A outra possibilidade é o envia não bloqueante e o recebe bloqueante. O envia manda e que se dane. E o outro precisa daquilo, não precisa ter a sincronização, mas precisa daquilo, então ele não pode continuar, então ele fica bloqueado. Esse é o modelo semissíncrono. E o modelo assíncrono é a festa maravilhosa, né, minha gente? O modelo assíncrono é envia, não bloqueia, recebeu, não importa, e o recebe é tem, tá bom, não tem problema, certo? E aí vai. E, então, esses são os 4 modelos. Qual que eu vou usar? Cara, depende da tua aplicação, você que vai escolher. E é tudo brincando com send and receive, bloqueante e não bloqueante, certo? Então, por que a gente vê esses negócios aqui? Porque quando eu falo em comunicação síncrona, está implícito isso aqui. Então, se o teu sistema diz, os meus processos estabelecem uma comunicação síncrona, acabou. Não tem, mas eu queria fazer não bloqueio. Não tem, não queria. Não tem, eu queria. Não tem. Esquece. Vai ter que fazer, porque é síncrono. Senão, deixa de ser síncrono. Tá? Para isso, é bom especificar. Mensagens são enviadas e nós sabemos que a rede é totalmente segura, nunca nada se perde no meio do caminho, nenhuma máquina cai no meio do caminho, porque não falta luz, não dá pepino na rede, esse mundo é ideal e existe um universo paralelo. Não nesse. Então, o que a gente vai fazer? Rapaz, pensa assim, ó. O emissor está aqui e o receptor aqui. Ele manda uma mensagem, esse cara recebe, legal. Aí esse outro manda a mensagem, ele não recebe porque se perdeu no meio do caminho. Aí ele manda outra mensagem, esse aqui recebe. Legal. Do lado do emissor, o que ele achou? Pô, eu mandei 3 mensagens. E do receptor? Ele me mandou 2 mensagens, porque esse aqui ele não sabe que foi enviado. Certo? Tudo bem, só perdeu uma mensagenzinha. Claro, gente, não tem problema. Não tem. Olha só. Deposite R$100 na minha conta. Deposita R$100 na minha conta. Deposita R$100 na minha conta. Saldo total, 200. Não tem problema. Ninguém vai encher o saco por causa disso. Certo? Não, capaz. Perdeu um pouco de dinheiro, gente. Faz parte da vida perder dinheiro pelo meio do caminho, sabe? Por causa de uma transação que não chegou. Eu não acho que isso vá ser verdade. Tá? Então, temos um problema. Certo? Então, como que
a gente soluciona? Bom, já tinha meio que adiantado, né? Como é que o nego fica travado esperando? Precisa ter uma confirmação. A solução para o problema é, toda vez que eu mando uma mensagem, o receptor, ao recebê-la, manda um knowledge, ó, uma confirmação, ó, recebi sua mensagem. Ah, agora sim, porque aí, ó, recebi sua mensagem. Não mandou nada. Opa! Então essa daqui eu mando igual. Funciona maravilhosamente em algum universo paralelo, nesse não. Por quê? E se perder a confirmação? Vamos lá. Mandei a mensagem. Não recebi a confirmação? Mando de novo. Agora vamos inverter. Saca R$100 da minha conta, sem confirmação. Veja, você no caixa eletrônico está sacando R$100. O caixa está se comunicando com o central do banco. Ele diz, ó, o cara aqui sacou R$100. Ele, ok. Perdi. Aí o caixa eletrônico, puta, o cara não recebeu. Vou mandar de novo. Ó, o cara aqui sacou R$100. Quantos reais foram sacados da conta? 200. Quantos você recebeu? 100. Ninguém vai reclamar, porque isso acontece, é parte da vida. Você se sente até bom, você doou para o universo dinheiro, né? Certo. Pois é, gente. Isso acontece. E pode ser um problemão se você perde o acknowledge. E por que aconteceu? Porque o processo emissor, ele diz assim, ó, é uma operação só, mas como ele não recebeu a confirmação, ele repetiu a operação. Para o receptor, são duas operações distintas, porque, poxa, ele mandou a confirmação, é óbvio que o outro recebeu. Não dá. Certo? Então, o que você faz para isso? Você dá um jeito, bota um ID, numera, por exemplo, todas as mensagens. Então, eu mando aqui, ó, mensagem 5. Mandou knowledge do 5. Faltou aqui, né? O knowledge, a confirmação da mensagem 5. Esse não recebeu, ele manda mensagem 5. Pô, acabei de mandar a confirmação. Deve ter se perdido. Manda de novo a confirmação do 5. Mas não faz nada. E isso é legal, porque olha só. Mensagem 5. Saca R$100. Ok. Quer dizer, o cara tá no caixa eletrônico, sacou R$100. Mensagem 5, ó, tira R$100 da conta dele. Ok, para essa mensagem 5. Aí, putz, grilo, ele não recebeu. Mensagem 5, saca R$100 da conta dele. Pô, acabei de dizer. Ih, rapaz, se perdeu. Ok, mensagem 5. Aí pode ficar no loop meio do mal, né? Saca R$100. Já mandei, homem, velho. Saca, mas tá surdo, homem. Mas até que uma hora que isso daí dá. O que importa para você não será sacado mais do que R$100 da sua conta. Certo? A não ser que você queira uma outra operação. Mas daí é mensagem 6. Então, essa é uma coisa interessante. E é assim que os negócios funcionam, né, minha gente? Beleza? E é claro que, como nós vimos nas primitivas, você tem que saber para quem enviar. Se você tem que saber para quem enviar, você precisa de um serviço de nome, você precisa saber que identificar. Cada processo tem que ter um nome, certo? E como você pode fazer? Primeiro, não pode ser ambíguo, né? Não pode, que nem João Silva, sabe? Não, bom. Aliás, tem gente que vai presa porque tinha o mesmo nome de um criminoso. É do mal esse negócio, sabe? Mesmo na vida real aí, tem que tomar cuidado, né? É por isso que a gente tem identificadores únicos, como o CPF, e não sei por que às vezes não são checados. Bom, enfim, para isso você precisa ter uma autoridade central, normalmente, sabe? Alguma que defina os nomes. A internet toda funciona assim. Então, você pode ter, por exemplo, processo@máquina. Se isso aí é muitas máquinas, não dá para botar, se cria, vai agrupando em domínio, sabe? Gente, é um endereço web, isso aqui. Essas camadas todas. Isso aqui vocês vão ver bem em redes e em distribuídos, mais adiante, tá? Bom, então, como fica o produtor-consumidor, agora, enviando mensagens, certo? Num estilo C, pseudo C aqui. Tamanho do buffer, 100. 100 mensagens, certo? É a mesma coisa, são 100 itens no meu tamanho do buffer. O que o produtor vai fazer? Ele tem a mensagem dele, ele está no laço infinito. Ele produz um item. Aí ele manda, aí ele espera uma mensagem do consumidor requisitando um item. Veja que o produtor agora ele funciona na base de requisição. Eu só mando item se me pedirem. Eu não sou proativo. Eu não vou lá olhar no buffer. Não. Se alguém me mandar uma mensagem, tá aqui teu item, cara.
Eu tô com o item produzido, se alguém quiser, é compra pela internet o negócio. Aí, beleza, ele recebeu a mensagem do consumidor, ele constrói a mensagem e manda. Simples assim. E do lado do consumidor? Do lado do consumidor, o que ele vai fazer? Eu vou pular essa linha por enquanto. Ele recebe do produtor o item, extrai o item lá, né? E manda para o produtor uma nova requisição de um novo item. E aí ele usa. Peraí, como que ele recebe o item se o consumidor está esperando uma mensagem dele? Quer dizer, aqui o consumidor espera uma mensagem do produtor mandando o item, e aqui o produtor espera uma mensagem do consumidor pedindo um item. Tá, deixa que eu deixo. É por isso que tem essa linha aqui, ó. O consumidor pentelha no toco que o produtor mandando 100 mensagens nesse caso. Eu quero. Tá bom. Aí o outro vai mandando, vai produzindo e mandando no laço dele. Ele produz e manda. Jesus, produz e manda. E aqui ele consome e faz uma nova mensagem. Então veja, olha como eu não preciso mais gerenciar o full e o empty. Eu mandei 100 mensagens, mais do que 100 itens, o outro não vai me mandar. Na medida que ele me manda uma, eu mando outra mensagem. Então, eu meio que mantenho esse buffer de mensagem cheio. Certo? Quando o cara lá vai bloquear, quando o buffer tá cheio, como que simula o buffer cheio? Cara, eu tô esperando uma mensagem do consumidor e esse cara não me mandou nada ainda. O que isso significa? Bom, significa que ele não começou a rodar ainda, certo? Pode ser. Ou significa que ele não precisa. Ou significa que ele já mandou a senha e está se vendo louco para tratar do que você precisa, né? Do que você já mandou. Não que você precisa. Ele está se vendo louco para tratar daquilo que você já mandou. Beleza. Ele não mandou mensagem, eu estou feliz. Eu já atendi a 100, estou feliz. Percebeu? Bloqueou no buffer cheio. E quando que esse aqui bloqueia aqui? Cara, quando o consumidor... Eu fiz o pedido, fiz 100 pedidos, mas o cara não me mandou nada ainda. Buffer vazio. Ou já fiz alguns pedidos, mas sempre tem 100 na fila, né? E ele não me mandou, então é só ele não produziu. Perceberam que eu consigo controlar isso daqui só com troca de mensagem? Fica muito interessante. Essa versão, além de ficar mais curta, né? Por quê? Porque todo aquele código de monitor e semáforo foi tudo pro saco, né? A gente botou tudo com mensagem. Poxa, eu podia usar isso. Gente, só que isso aqui fica lento para dedéu. Claro, se não tem alternativa se for em outras máquinas, mas na mesma máquina, pô, monitor, se for em thread, você consegue implementar dentro do mesmo processo, cara, sabe? Tá, não monitor, mas semáforo, é porque normalmente as linguagens não prevêem que você está no modelo de thread do cliente, mas monitor, com certeza, você consegue implementar todo no espaço do cliente, fica rápido para dedéu. Semáforo, já que é geral, vai fazer chamada ao sistema. Beleza. Essa bagaça aqui não faz só uma chamada ao sistema, mas usa toda a hierarquia de rede lá da implementação da rede. Encapsula em protocolo de rede para mandar para a mesma máquina, sabe? Isso aí vocês vão ver em redes. Se é que já não viram. Então é levemente mais complicado. Mas é um modelo interessante. Bom, olhando agora para a comunicação síncrona. Tá? Você tem 3 mecanismos de comunicação síncrona que são os mais importantes. E por que a gente vê isso? Para quando alguém falar essa porcaria desses termos, vocês saberem. Um deles é o rendezvous. Essa palavra não soa bem. Aí tem o rendezvous estendido. Piorou. E aí tem a chamada remota de procedimento. Pelo menos não soa mal. Certo? Beleza. Tranquilo. Vamos ver o que é rendezvous. Olhando lá no Michaelis, nós vamos ver, certo, que no Brasil é casa de tolerância, bordel, lupamar. Opa, deu algum problema aqui, minha gente. Não sei que letra vi aqui. É o poeiro, né? Pois é, isso veio do Michaelis. Estava assim no Michaelis, viu? Eu acho que não é exatamente esse sentido. Vamos para o Merriam-Webster online, certo? E vamos ver o que é rendezvous. É do francês isso daí, certo? É uma reunião,
certo? E em inglês mantém esse significado. A place appointed for assembling or meeting. A meeting at an appointed place and time. Ou seja, é um lugar... putz, grila, gente. Apontado? Não, eu sempre confundo com esses falso cognato. Marcado para a galera se juntar, né? Ou encontro. Um encontro em um lugar e tempo marcados, certo? Esse é o sentido. Pelo menos a gente espera, né? Mas o outro fica bem esquisito, certo? Então, o que é o rendezvous? O rendezvous, ele é obtido a partir da send and receive, das nossas primitivas de comunicação, bloqueantes. Obviamente, em processos distintos, certo? Então, o que elas vão fazer? Nós vimos que quem executar a primitiva primeiro, fica esperando o outro para poder continuar. Então, se você executa o send, você espera o outro dar um receive, para daí poder continuar a vida. Se você executou o receive, você espera o outro dar um send, para daí continuar a vida. Isso é rendezvous. Temos exemplos de linguagem que usam isso, mas você pode implementar isso aqui, é o mais fácil. Então, poxa, por que eu estou vendo esse negócio? Porque é muito comum você ver coisas escritas assim. Não, as máquinas se conectam e começam um rendezvous. Acabou aí, cara. Você sabe exatamente o que é um rendezvous. Rendezvous é uma troca de mensagens de maneira síncrona. Ou seja, send and receive são bloqueantes. É isso. Tá? Então, no mecanismo do rendezvous, você tem aqui ó, o receptor. Certo? Vamos dizer aqui e aqui o emissor. O emissor rodou antes. O ponto que ele chegou aqui, está rodando. O receptor também. Aí o cara que vai mandar, que usa o send, ele chegou no ponto em que ele tem que mandar o send. Ele manda a mensagem para lá. E aí ele fica sem fazer nada até que o receptor dê um receive. A partir desse momento, a mensagem é trocada, vem a confirmação e os dois seguem a vida no código. Sincronizei. Agora, vamos dizer o contrário. O receptor está antecipado. Tá? Ele vem aqui, ele faz uma chamada receive, mas ninguém me mandou nada. Ele fica travado até que o emissor chegue e mande via send a mensagem. Aí ele dá o receive e os dois... Esse aqui recebe o acknowledge e os dois seguem a vida. Certo? É assim que funciona o rendezvous. E o rendezvous estendido? O rendezvous estendido... ele nasceu, e não é toda a linguagem que dá, até onde eu saiba, só a ADA que dá, ele permite que o receptor consiga executar algum código depois de ter recebido a mensagem, mas antes de mandar a confirmação, certo? Antes de liberar o canal. Então, é basicamente isso. Então, o que acontece? Ó, esse processo A, ele manda uma mensagem para o processo B. A mensagem 1, 2, 3 aqui. Esse aqui recebeu. Ele não manda a confirmação de cara. Ele executa algum código para daí mandar a confirmação. E aí o A continua e manda para o C. Certo? E é isso. Esse processo C aqui... não, tá certo, processo A. Esse processo C, ele está esperando uma mensagem do A, que só é enviada depois do B liberar. Percebe a sincronização que eu consigo aqui, gente? Ó, primeira sincronização. O B só continua o código depois que o A chegar nesse ponto. E o C só continua o código depois que o A chegar nesse ponto. Ou seja, depois que o B... Depois que o B passou do ponto... Depois que o A passou do ponto do B. Então, para o C... executar, o que ele precisa? Ele precisa que o B libere o canal do A para o A continuar e mandar um sinal para ele. Eu sincronizei os três nessa brincadeira. Fica complicadinho, mas é legal o poder que isso aqui te dá. Mas não é só isso, né? Qualquer coisa. Não precisa ser o estendido. O rendezvous te dá esse poder. Então, o que acontece? Vamos dizer que o emissor esteja antecipado, esse aqui. O emissor está lá e o receptor também. O emissor vai mandar a mensagem. Ele fica bloqueado, gente. Ele fica bloqueado até o receptor dar o receive. A partir do momento que o receptor dá o receive, a mensagem é trocada, ela é enviada. O emissor foi liberado? Não. Esse aqui recebeu, executa aquele trechinho e só então manda a confirmação. E só então
o emissor é liberado. Da mesma forma, no caso do receptor adiantado aqui, ele veio, ele deu um receive, só que o outro não mandou, o outro está rodando, então ele fica bloqueado até esse cara mandar aqui. Aí esse aqui mandou, ele recebeu, está executando aquele trechinho. Enquanto ele não recebe a confirmação, ele fica bloqueado. Ele executou o trechinho, ele manda a confirmação. E aí vai. Isso aqui é muito interessante também. Rendezvous estendido. E por fim, minha gente, a gente vai ver Remote Procedure Call, que é a chamada remota procedimento. Tá? A chamada remota procedimento, ele é muito interessante, tá? Porque isso vocês vão ver distribuídos também, e acho que em redes também. Você faz uma chamada como se fosse a um método, a uma rotina, uma função, como se fosse local. Só que essa função está implementada em outra máquina. E aí, via de regra, você usa algum programinha para gerar código para você, para pegar essa chamada, na verdade, ela faz essa chamada que você acha que é uma função local, ela chama uma função de uma biblioteca que pega os parâmetros da tua chamada, bota numa mensagem, manda para o servidor. Lá também é recebido por funções, já vai ficar mais claro, de uma biblioteca. Essas funções aí, elas tiram dessa tua mensagem os parâmetros, o nome da função, chama a função certa lá no servidor. Quando o servidor te dá a resposta, a função retorna, o que ele vai fazer? Ele pega essa resposta, encapsula numa mensagem, manda de volta para quem fez o pedido. Esse que fez o pedido aí, ele tira a resposta e devolve para o processo que chamou a função, como se fosse o retorno da função. Olha que louco, gente. Você faz uma chamada achando que a função está local, e você recebe o retorno como se fosse o retorno de função local. Na verdade, os seus parâmetros foram mandados pela rede para o servidor, lá chamou a função verdadeira, o resultado dela foi mandado pela rede para você e te enganou dizendo que era o retorno dessa função. Tá? Se tem isso. E o aplicativo que gera essas bibliotecas, esses códigos, é o RPCGen, é um deles, né? Que gera os códigos que a gente chama de stub, sério, stub e esqueleto. Já a gente vai ver. Então é muito louco. Então o que você tem? Na máquina do cliente, você está lá o teu processo, ele chamou uma função. Na verdade, o que ele chamou é a função que foi definida pelo código do stub, certo? Que é o lado do cliente. Aí esse aqui, ele pegou os parâmetros, botou numa mensagem e mandou para o lado do servidor, que é o esqueleto, que é o stub do servidor. E aí esse aqui tira os parâmetros da mensagem e chama a função real. Quando a função real retorna, esse aqui, o esqueleto, ele encapsula numa mensagem e manda de volta para o stub, que tira esse retorno, esse resultado da mensagem e devolve para o processo como se fosse o retorno de função. E na prática né? Porque quando você chama a função achando, vamos dizer, a função soma, e passa 2 números para somar. Então, você chama a função soma, você chama a função soma desse cara. E a função soma desse cara não soma e retorna. Ele pega os 2 números que você mandou, manda para a rede para esse cara aqui, para a função soma desse cara, que, por sua vez, pega esses números e chama a função soma do servidor. Quando a função soma do servidor retorna, esse cara aqui pega esse retorno, manda pela rede como uma mensagem para esse daqui, para a função soma desse daqui. Esse daqui pega essa mensagem e simplesmente retorna. Então, do ponto de vista do cliente, ele fez uma chamada à função soma, que está local. E está, de certa forma, só que não é a soma que ele acha. A soma verdadeira está aqui. Então, o que você tem aqui são chamadas locais. E aí, aqui transmite pela rede via mensagem, e aqui chamada local. E para quem programa, fica assim, ó. Essa rede fica transparente, você não enxerga ela, certo? Você não enxerga, você fez uma chamada local. Você, às vezes, pode estar se perguntando por que essa porcaria dessa chamada está demorando tanto para retornar, né? Pô, é uma soma, caramba! O que esse cara está fazendo? É porque está indo pela rede. E é por isso que você não faz somas pela rede, certo? Mas, para exemplificar, é muito legal isso daí. Essa ideia do RPC,
tá? Ela é estendida, porque, veja, ela é feita para o paradigma imperativo, né? Chamada a procedimento, é função. No orientado a objeto, você tem a invocação remota de método, que o Java usa, o RMI, certo? Tem alternativas, tipo o MPI, que não vou brincar com ela. O RMI é um RPC orientado a objeto, é exatamente isso. Só que enquanto que aqui, ó, o encapsulamento fica certinho aqui, cada um na sua máquina, não tem um serviço central. Veja que se não tem um serviço central para me dizer os nomes, eu tenho que saber os IPs aqui, minha gente. Tem que saber IP, tem que saber o endereço da outra máquina. Senão, como é que eu vou conectar, não é verdade? Ou eu crio um serviço de nome central. Bom, o RMI, ele depende do serviço central, certo? Isso aí sim. Então, quando você cria um objeto que ele fornece métodos via RMI, ele registra esses métodos aqui nesse servidor central. E todo mundo que precisa vê no servidor central. E ele que faz a comunicação, o servidor do RMI. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque vocês vão ver isso em distribuídos. E, se eu não me engano, em redes também. Distribuídos com certeza, porque o ano passado foi o que eu mostrei, né? Mas redes eu não tenho certeza, porque eu nunca dei redes e chega, né? Então, mas é muito interessante. É o mesmo mecanismo de troca de mensagens, mas para mostrar que algumas linguagens facilitam a tua vida de modo a esconder isso de você. O que é legal. Então eu não preciso saber. Calma, o programador de nuvem. Não, você precisa saber sim que existem mensagens, porque existem problemas relacionados à mensagem. Tá falando das perdas? Não, isso daí é resolvido lá na máquina mesmo, certo? Isso aí, comunicação já é resolvida num nível assim que chega bem abaixo. Você como programador não precisa se preocupar, certo? Mas redes são lentas. Servidores caem. E você tem que entender por que a porcaria da soma não está retornando, sabe? Então, se você começa a mandar tudo para servidor, tudo vai ficar lento. Isso é fato. A parte desses problemas, o que você tem? Você tem alguns detalhes que te largam louco com relação a RPC, tá? RMI também tem. E existem algumas soluções, mas elas... Não vou entrar, vocês vêm distribuídos também, mas é complicada a coisa. Uma delas é muito legal quando eu faço passagem por valor. E passagem por referência? O que é passagem por referência? Ponteiro. Cara, como é que você vai me passar um endereço de rede o endereço de memória pela rede? Porque o endereço nessa máquina. A única forma de você fazer isso é ter um clone desse cara nessa máquina. Da estrutura de dados acessada na outra máquina e fazer um mapeamento de endereços de memória. Não é algo simples, certo? Então, temos um problema. Mas, para além disso, se esses teus servidores, assim, essas máquinas tiverem sistemas operacionais diferentes, ou mesmo arquiteturas diferentes, danou-se, cara. Um exemplo, o RPC você usa bastante C. Mas C, dependendo do SO, tem tamanhos diferentes para o inteiro. Dependendo do SO, sim, ele tem. E dependendo da arquitetura, 32 e 64, o teu inteiro vai ter 32 bits ou 64 bits. E aí? Cara, de boa, sem problema, se tu tá indo do 32 para 64. E se tá indo do 64 para o 32? E é um numerão, claro, né? Se o número for pequeno, e aí? Era metade dos bits, literalmente, metade dos bits serão jogados fora. E aí? Tem que tratar isso, é um problema. Mas é pior. Você tem as representações Big Endian e Little Endian. Quer dizer, o byte mais importante, o mais significativo, que lado que ele tá? Tá para a esquerda ou para a direita, por assim dizer, sabe? Na palavra. Se é uma palavra, sei lá, 32 bits. É basicamente, como eu leio isso? Assim ou assim? Adivinha? Máquinas distintas tem coisas distintas, tem representações distintas. E você tem que levar isso em conta. Então, é uma maravilha, certo? Mas também tem seus problemas. Não resolveu tudo. Então eu tenho que... Não, cara, quando você estava com mensagem, você estava preso a essas coisas aqui também, certo? Isso aqui não é exclusivo do RPC, nem a pau.
É que na mensagem te dá um tapa na cara, né? Porque você manda a mensagem com o valor e lá você sabe que tem que tratar. RPC, às vezes você vai feliz da vida. Não, eu vou rodar em qualquer máquina. Calma, que não é bem assim. Não existe nada que roda em qualquer máquina. O Java faz. Não, Java roda numa única máquina, que é a máquina virtual. Aí você tem que fazer versões dela para cada máquina física, certo? Então não existe coisa que roda em qualquer máquina. Ou na nuvem. Esquece. Não existe. Tá bom? Bom, uma outra coisa com relação a RPC são as chamadas falhas semânticas. Cara, o que fazer? Isso aqui não tem a solução. O que fazer quando o servidor falha durante uma chamada de RPC? O que você retorna ao cliente? Bom, a resposta mais óbvia é, ué, diz que falhou. Tá, mas se eu digo que falhou, ó, não deu certo, retorno -1. Mas eu já executei a operação, porque eu fiz a operação, deu pau. Por exemplo, esse falhou não precisa ser uma mensagem que veio do servidor, pode ser um timeout. Timeout dentro do próprio stub. E aí? Ah, não, manda de novo. Ah, lá vai os retira R$100 da minha conta, lembra? Não, bom. Então, o que você faz? Você tem algumas abordagens para isso, que são políticas que você implementa, que é no mínimo uma vez, exatamente uma vez e no máximo uma vez. Então, exatamente uma vez é chamada de maybe. Cara, ó, a chamada é executada uma vez só e é isso. Não vou retransmitir mensagem. Isso aí do lado do stub. Não vou retransmitir mensagem. Veja que para você, programador, você não está nem sabendo que essa coisa toda existe. Mas é bom saber da especificação, porque isso pode importar. Principalmente quando pepinos acontecem. Então, manda e não vou retransmitir essa mensagem. Recebeu, cara. Tudo bem. Então, o stub do cliente transmite e o servidor cai. O stub do cliente não faz ideia. Não importa. Tem utilidade? Claro que tem utilidade. Quando você não precisa, a questão do banco aí, né? No mínimo uma vez, aí eu fico enchendo os pacovar lá, eu fico enchendo. Ó, retransmite. Dá um tempinho, retransmite. Dá um tempinho, retransmite. Dá um tempinho, retransmite. Certo? Até eu ter uma resposta. Só que o problema é, eu não sei quantas vezes foi executado. Tá, soma 2 mais 2. Cara, fica retransmitindo até ele me dizer que é 4. Massa. Retira R$100 da minha conta. Não bom. Tá? Então. E a outra coisa é no máximo uma vez. Então, no máximo uma vez, o cliente fica retransmitindo. Mas o servidor é aquele negócio da numeração. Só executa essa operação uma vez. Se ele receber de novo a mesma operação, ele ignora. Retransmissão, ele ignora. A questão é, o servidor caiu. E aí, gente? Executou ou não? Pensa nesse sacar R$100. Você mandou, saca R$100. Você sabe que isso daí foi executado uma vez. Vamos dizer que ele recebeu. Tá. Quer dizer, você não sabe, né? Ele mandou, esse aqui recebeu. Ele atualizou o banco de dados da tua conta, dizendo que tem R$100 a menos. Mas caiu, deu algum pepino antes de dar a resposta. Cara, você não sabe. Você não sabe. O que você garante com isso é, se o cliente cair, ou se der problema de transmissão de rede e ele ficar repetindo, você sabe que se o servidor não caiu, apenas uma operação foi executada. As outras foram descartadas. Mas se o servidor caiu, você não sabe e não tem como saber. Então isso daí é um problema, e é por isso que você tem redundâncias, certo? Na questão de rede, para poder casar isso daí quando isso acontece. Então, tem que ter sempre backup e redundância para poder garantir e comparar de tempos em tempos. Mas isso é outra discussão, certo? O ponto aqui que a gente cobriu é... Cara, deixa eu até... Ah, sim, desculpa. Aqui tem mais algumas referências para vocês. O ponto aqui é... Monitores. Muito bom. Ajuda você a não fazer besteira com o semáforo. Troca de mensagem. É o que temos quando temos que mandar para máquinas distintas. Podemos fazer tudo no braço ou podemos usar alguns mecanismos, tipo RPC e RMI, que facilitam e muito a nossa vida, certo? Bom, gente, é isso hoje e a gente continua na próxima semana,
certo?